Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com carinho no nosso Debate 93 de hoje o pastor Marcos Ebenezer da Assembleia de Deus Congregação Viegas 712. Jane Débora é a nossa menina da mesa de hoje, evangelista da Catedral Metodista de Niterói. Pastor Josué Praça da Igreja Cristã Antioquia em Guadalupe. Pastor Jairo de Paula da Igreja Cristã Evangélica Renovada em São João de Meriti. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. Um dos nossos ouvintes, ele diz: vou me casar, mas uma coisa me preocupa: nossas igrejas. Minha noiva quer muito mudar para uma igreja de visão diferente da minha. Eu respeito a visão dessa igreja, mas eu não tenho planos de mudar para lá como minha futura esposa quer. É errado começar um casamento assim? Pergunta o nosso querido ouvinte. Há pessoas que acham que não tem problema nenhum. Isso é uma coisa de menor importância. Outros já dizem: olha, se isso não for resolvido antes, vai dar uma zebra durante o casamento. E aí chega alguém e diz assim: e na hora de batizar as crianças? É sempre essa expressão que se utiliza, já estou utilizando para adiantar, né? Casais que não frequentam a mesma igreja vivem em julgo desigual? Ambos cristãos, tá certo? Ele é da igreja A, ela é da igreja C. E aí, na sua opinião, isso é julgo desigual ou não? Qual a melhor forma de convivência quando a divergência entre o casal é doutrinária? É uma questão de doutrina. Na igreja dela quer que use uma roupa tal, ele é contrário. Na igreja dele, ele tem que estar presente na igreja no dia XYZ, ela é contrária. E aí, como é que fica esse assunto aí? Ou isso se arruma quando tem um bom diálogo, boa conversa? Seria o caso de desistir de casar para evitar problemas futuros? Então o negócio é a noiva. Troca a noiva e acha uma noiva da sua própria doutrina. É isso? Troca o noivo, minha filha, e arruma o noivo da sua própria doutrina ou não? Pergunta é essa, hein? Seria o caso de desistir de casar para evitar problemas futuros? Que pensa você, querido ouvinte, sobre esse assunto? Eu só digo a você, hein? É quente, minha gente! Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Marcos, eu começo ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, querido. Muito bom dia, seja bem-vindo. É errado começar um casamento assim, pastor? Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, ou amados ouvintes aqui nesta manhã. Não posso dizer que é errado, mas não é bom. Amós 3:3 diz: andarão os dois juntos se não tiverem de comum acordo. O acordo ele é fundamental dentro de uma vida a dois, e existem muitas pessoas, muitos casais cristãos que eles estão vivendo hoje fora daquilo que Deus idealizou, e é um assunto que merece muito da nossa atenção, pois o princípio de você viver em unidade é algo que não apenas vai produzir uma melhor realização emocional, mas principalmente dentro do seu relacionamento, como também vai liberar sobre o casal as bênçãos de Deus. Agora, eu dizer que é errado seria uma posição radical demais. Não é bom.
Pastor Jairo de Paula pergunta ao senhor o seguinte: primeiro, bom dia, né? Bom dia, JR. Bom dia aos nobres pastores. Perguntar ao senhor o seguinte: o pastor Marcos Ebenezer citou o texto de Amós, dizendo que se não houver entre eles acordo, aí o negócio complica. Como andarão dois juntos? E se houver o acordo? Você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Não foi feito um acordo? Sim, mas nesse sentido, eu acho um acordo inicial aqui, no futuro, muito comprometedor. Porque, de fato, de verdade, são duas pessoas que cada um vai escolher o seu lado, de estar em igrejas diferentes. E, nesse momento, eu acredito que é um problema com potencial enorme. Porque nós vamos à esfera maior. Um exemplo, vou generalizar já, claro. Para começar generalizando. Vamos supor um culto de Natal, um culto da virada. Como eu vou estar longe da minha esposa... Retiro. Um retiro, um encontro de casais. São pessoas com pensamentos diferentes, igrejas diferentes. Então eu acho isso com um grande problema. Que tem que se, na verdade, entrar num acordo para que os dois caminhem juntos. Não diferente, em lugares distintos. Ô Jane Débora, muito bom dia, a nossa menina da mesa de hoje. Que pensa você, Jane, sobre esse assunto? Às vezes, o que o ouvinte nos traz aqui é que eles estão em uma igreja. Aí ela se identificou com uma nova igreja e querem que, após o casamento, ou já agora, de alguma forma, eles migrem para essa nova igreja. Ele resiste, ele diz: eu não quero ir. Essa igreja tem uma visão diferente da minha. Ou seja, claramente é algo muito diferente do que ele vive hoje e do que ele afirma acreditar. Ele respeita a visão da igreja, não tem aqui nenhuma hostilidade, mas ele não tem planos de mudar para essa igreja. E é o que a esposa quer, não apenas que ela mude para essa nova igreja, mas que ele mude também. Já está se determinando aí para que igreja vai. E ele está dizendo: ó, para essa eu não vou. E ela está dizendo: para essa você vai. E eu não sei se o negócio vai. Que pensa você? Bom dia. Bom dia, JR. O que eu entendo é que Deus une propósitos. E se quisermos procurar e encontrar uma resposta, devemos pedir a Deus, que é quem nos dá a sabedoria e o entendimento. Se já no início, no noivado, o casal já encontra essa dificuldade para essa caminhada, penso que eles precisam orar mais. O segredo dessa relação sempre será a oração. Quero ouvir também a opinião do querido pastor Josué Praça. Pastor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e aos ouvintes. Eu penso que não seja errado. Penso também, como o pastor Marcos, que pode dar algum conflito, alguma questão, só que eles podem procurar, de repente, uma terceira igreja, né? Nem eu, nem a minha, nem a sua, e de repente estar num lugar onde ambos estejam de acordo, em que possam caminhar juntos nesse lugar. É uma opção. Então, só para... Muito bem, nós vamos continuar discutindo esse assunto e ouvindo a opinião dos nossos companheiros aqui do nosso debate 93 de hoje, já que a frase que segue, e é o destaque do pastor Jairo: casais que não frequentam a mesma igreja. Olha bem, pastor, vivem em julgo desigual? JR, a questão do julgo desigual, na verdade, é não caminhar em igreja diferente. É a questão do desacordo entre as partes. Porque quando você tem um casal que eles têm os mesmos princípios, mas não conseguem entrar num acordo para que os dois caminhem juntos, eu acho que o grande problema está no desacordo das partes. Porque, na grande verdade, quando você faz essa opção de estar em igrejas diferentes, porque são identificações diferentes, eu não posso privar a minha esposa ou vice-versa de caminhar em outra igreja, achando que onde eu estou seja a melhor opção para ela estar. Mas também, nesse fato, eu acho interessante também nós abrimos um parênteses, que se efetivamente no futuro nós precisamos pensar no todo, porque as nossas escolhas de hoje pode fazer com que nós possamos ser felizes lá na frente ou também atrapalhar nossa trajetória como casal. E aí, companheiros, concordam ou discordam? 2 Coríntios 6,14 diz: não se ponha em julgo desigual com descrentes,
Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, aqui, o jugo desigual, que o apóstolo Paulo diz, é um jugo de pessoas que um é crente, o outro não é. Um vive em justiça, o outro em maldade. Um vive em luz e outro em trevas. Esse é o jugo desigual. Então, pelo contexto bíblico de Paulo, eles não estão vivendo em jugo desigual, frequentando igrejas diferentes. Até porque hoje em dia, se as pessoas buscarem as pessoas dentro da mesma igreja, pode ser que nunca se casem. Porque dentro da sua igreja pode não ter alguém para estar do seu lado. Aqui o caso deles é diferente. Eles estavam na mesma igreja e uma das pessoas está indo para uma outra igreja. Mas quando a gente pensa, existem pessoas que acham que não, a igreja diferente é julgo desigual. O que o apóstolo Paulo diz não é isso. Então a questão é claro que você pode olhar para a pessoa que de uma outra denominação e acabar gostando dela, se identificando com ela e viver bem os dois juntos. Isso, mas principalmente é interessante quando você busca num curso de noivos, fazer essas perguntas como esse ouvinte aqui, ele fez: que igreja nós vamos frequentar? Aonde nós vamos morar? Porque às vezes o casal vai morar muito distante da igreja que frequenta. E hoje você, com toda essa confusão que você tem no trânsito, congestionamento, você trabalha demais, você estuda demais, se você mora muito distante da sua igreja, acaba se tornando cansativo e você não consegue viver a comunhão. Agora, o jugo desigual é interessante a comparação de Paulo, porque Paulo vem falando sobre a igualdade, no caso daqui das divisões de tarefas, de pensamentos, da comunhão. E quando você entra num jugo desigual, acaba ficando mais pesado para um do que para outro. Exatamente. Agora, dizer que eles estão num jugo desigual seria forte demais. Eu poderia sim dizer na questão do acordo, no caminhar. Um exemplo, ainda não tem filhos, mas quando tiver filhos, aonde eles vão frequentar a escola bíblica dominical? Eles vão ficar, cada domingo a gente vai numa igreja. Você não vai conseguir criar raízes na criança. Sim. Você não vai conseguir desenvolver o caminho que ela deve andar. É nesse ponto aí que eles estão. Ela está dizendo: nós vamos para aquela. Ela já resolveu. Uma mulher resolvida, resolveu por ela, por ele, pelos filhos e talvez até pelos netos. Exatamente. Eu conheço um casal, é interessante quando você faz, você tem gabinete pastoral e você conversa com casais, que eles tiveram uma postura interessante, JR. Ambos não estavam numa igreja que era o ideal para eles, mas o que era positivo? Que tinha uma escola bíblica dominical forte para crianças, para adolescente, ensinava as crianças, motivava os pais a fazer culto doméstico. Eu acho isso importante. Porque você é adulto, você já tem as suas bases, acredito eu. Noivo, pastor, nem casaram ainda, pastor. Mas você precisa pensar pro futuro. Eu sei, mas aí é o seguinte, aqui tem um trabalho bom para criança, mas é horrível para casais. Não. A pessoa não tem filhos ainda. Não, eles não têm. Tá entendendo? E a outra coisa é o seguinte, a definição da igreja é pela estrutura que a igreja oferece, pela contribuição que eu posso dar a essa igreja, pelas afinidades pessoais que nós podemos desenvolver. Estão todos esses critérios e mais alguns, né? Implicam em decisões. No caso, eu cito aqui especificamente desse casal. Eu achei interessante a postura dele, mas eles ainda são noivos. Ainda há esperança. Ainda há esperança, porque antes você pensar no noivado do que depois que você casa, você vai começar a tomar as decisões. Fala aí, Jane tá aqui. Se não houver acordo, eles não vão conseguir caminhar juntos. Como vai ser? Ela tem um ministério, ele tem um outro ministério, ele puxa para cá, daí ela puxa para lá. Será que é isso que eles querem para o futuro? Será que é esse o futuro que eles querem? Será que eles perguntaram ao Senhor, como está em Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ela, nesse momento, JR, eu falo como menina da mesa, né? Não pode ser impositora. Ela tem que dialogar, ela tem que pensar que nem tudo que ela acha que está certo é o que é certo e que ela tem que respeitar. Acho que o relacionamento, ele caminha com respeito, em princípio. Respeitar o pensamento e as decisões do seu noivo. Ouvinte participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, 968038319, 968038319, diz o seguinte: gente, olha, eu aceitei a Jesus na mesma igreja do meu esposo, casei lá,
mas depois eu tive dificuldade de ir para a igreja dele, pois a igreja mudou para outro lugar longe. Eu não estava conseguindo ir aos cultos, acabei ficando domingueira, indo só aos domingos. Com o tempo me senti fraca espiritualmente. Aí eu comecei a ir a uma igreja perto do meu lar. Eu me sinto muito bem lá, mas às vezes eu fico triste, pois chamo o meu esposo para visitar e ele nunca quer ir. Eu me sinto muito mal, eu quero muito a direção de Deus. Todos os cultos eu clamo por isso, pois eu gostaria muito de estar lá servindo ao lado dele. Eu não conseguia ir por conta do trabalho com a minha filha mais nova, e não dava para ir. Conversei com ele que queria ir para outra igreja, ele aceitou, ele me entendeu, mas não vai. Entendeu? Esse é o resumo aqui da história dessa querida ouvinte que nos encaminha o WhatsApp aqui. Ou seja, ela fez uma escolha por uma questão geográfica, mas o marido não acompanhou. Eu penso que ela já esteve no lugar onde o marido está e nesse momento ela não pode ir por causa da criança, então, e o marido já não quer estar com ela nessa igreja que ela vai mais próxima, espera um pouquinho, daqui a pouco as coisas vão se resolver e ela volta para o lugar de onde ela estava com o marido e se sentia bem também. Quando Ana tem que amamentar Samuel, ela fala para Eucana, diz assim: olha, eu vou ficar até ele desmamar cuidando dele, você vai sozinho e eu fico aqui em casa, tudo bem? Tudo bem. Só que depois que Samuel cresce, ela passa a ir também, né? Volta a sua comunhão no lugar de adoração. Então, são coisas que às vezes a gente, já que tem uma igreja por perto, fica aí por enquanto, mas não, já que se faz bem estar próximo ao marido, e isso seria o ideal, estar com ele na mesma congregação, então daqui a pouquinho volta e se readapta à questão familiar, para que a criança também esteja junto com o pai e com a mãe, que é o mais interessante. Participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Concordo com a pastora, isso não deve ser um problema. Se for problema e trouxer desavenças, isso não é bom. Agora, se há possibilidade, um ano vai para um retiro, no outro vai no outro retiro. Quando amamos, nós compreendemos, ajudamos um ao outro. A igreja não salva ninguém, quem é o Salvador é Jesus. Essa é a minha opinião. Orem juntos para equacionar pequenas discrepâncias, mas é junto que se caminha. Se houver amor de verdade, tudo pode ser separado. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Isso aí. Na verdade, JR, eu até compreendo que ela fez menção, mas em contrapartida, na teoria é uma coisa e a prática é totalmente diferente, porque nós estamos fundamentando aquilo que nós não vivemos, né? E quando você vive essa situação é totalmente diferente. Então, na minha opinião, para se preservar um bom relacionamento familiar, eu acho que convém os dois andarem juntos. Eu acho que convém os dois andarem juntos, porque se isso não acontece, você abre prerrogativa de algumas brechas para poder, infelizmente, a gente sair de um campo, de uma linha que é o normal familiar, para você poder dar brecha àquilo que o inimigo supostamente possa investir nas nossas vidas. Tem um ouvinte aqui que concorda e discorda. Ela diz o seguinte: irmãos, há 12 anos eu sirvo a Deus em uma denominação, meu esposo em outra. Começamos nossa caminhada juntos, mas em 2003 eu fui para outra denominação. Isso jamais foi motivo de contendas ou dissensões entre nós. Sempre houve respeito mútuo. Respeito é a base de tudo. Hoje estou voltando para a denominação do meu esposo, mas por opção, não por imposição. Respeito, maturidade, equilíbrio, o mais importante, servir a Deus independentemente da placa da igreja contra o ouvinte. Ou seja, ela foi para um lado e disse assim: olha, dá para conviver, ainda que em igrejas diferentes, mas hoje nós estamos retomando para a mesma igreja. JR, eu vou só dar um exemplo de um casal que eu conheço, porque é o seguinte: quando você é membro de uma igreja, você não tem compromisso eclesiástico, não tem envolvimento com a obra, talvez se torne mais fácil. Mas eu conheço um casal que ele ministro de louvor e ela ministro de dança, igrejas diferentes. Então existiam domingos que os dois não se viam, só pela manhã, às 8 horas da manhã, porque horários distintos, de cultos, de atividades nas suas igrejas. Então, Jairo, eu falo o seguinte: será que isso é saudável para a vida de um casal? É saudável isso?
Na minha opinião, se fosse eu, na minha casa, eu não faria. Entendi, não é que seja errado, o senhor está usando a terminologia do saudável. Exatamente, não é saudável. Fará bem ou mal, né? Exatamente. Você fica vulnerável. Principalmente quando envolve uma questão de aconselhamento. De aconselhamento. Você precisa ter uma certa vigilância nessa área. Até porque existem muitas pessoas que precisam de tratamento e estão tratando pessoas. E quando você vai trabalhar em certas áreas na igreja, que eu, como pastor, para trabalhar com jovens, para trabalhar com casais, você não pode colocar uma pessoa sozinha, você precisa colocar um casal. Se você vai trabalhar com um grupo de adolescentes, com um grupo infantil, é diferente. Você pode colocar uma pessoa para trabalhar sozinha. Agora, dependendo do grau de maturidade do trabalho, do departamento, é interessante que você coloque um casal para trabalhar. E quando um está numa igreja e o outro está em outra igreja, fica mais complicado. Agora, eu achei interessante a opinião dessa ouvinte, que ela falou sobre respeito mútuo. Respeito é fundamental. Você querer discutir e achar que a sua igreja é melhor que a do outro, que o seu pastor é melhor que o do outro, que a sua igreja ela tem mais maturidade cristã, de comunhão, mais coinonia do que a do outro, isso é muito complicado. Você acaba fazendo uma guerra dentro de casa e uma queda de braço. E tentando um termômetro de quem é melhor e quem fica para frente, quem vai para frente, quem fica atrás. E esse vira um cabo de guerra, né? E a ideia é que os dois venham romper juntos, né? Não adianta um paralisar o chamado do outro, porque como mulher, eu digo que é ruim você caminhar na sua igreja sem o seu esposo, sem o seu noivo, sem o seu namorado. Você vai querer caminhar junto para o futuro, para que dois caminhem juntos. Então, eu penso que orar, conversar, muito diálogo e nunca ir para o enfrentamento. Ouvinte aqui contando, eu tive essas conversas todas antes de casar, sobre qual igreja, lugar que ia morar. Na época nós concordamos, mas hoje, já casada, voltei atrás. Tarde demais, diz ela. Hoje sofro por estar morando longe dos meus pais e numa igreja que não concordo com algumas linhas teológicas. Compartilha a nossa querida ouvinte, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência, participação aqui conosco. Um ouvinte nos conta aqui que o esposo dela, ele já foi evangélico, depois ele aderiu ao judaísmo e atualmente está no espiritismo. Então ele foi evangélico, judeu, no sentido religioso, e agora ele é espírita. Então ela conta aqui o seguinte: eu não vou acompanhá-lo. Claro. Eu sou evangélica. Sim, mas já pedi a ele que não fizesse nenhum tipo de ritual dentro de casa, porque ele está migrando. Parece alguém com muita sede de Deus, né? Eu, quando vejo alguém que vai numa assim, vai na outra, pula aqui, pula ali, por lá, tem gente que olha por um lado, eu sempre olho assim, rapaz, esse camarada tá com a sede de Deus violentíssima, ele precisa ser apresentado. Mas ele já frequentou a igreja, ele só frequentou. Não teve um encontro com Cristo, o evangelho, ele não conhece o evangelho ainda de fato, não, gente? É verdade, ele tá atrás de fundamentos. O apóstolo Paulo, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combate é terreno, carreira é terreno, mas fé é fundamento. Ele está atrás de um fundamento, e ele fica migrando de uma religião para outra, mas ele está com sede de Deus, só que talvez ele esteja tentando entender Deus e achar Deus de uma maneira muito lógica, o que você não vai conseguir. É verdade. Ouvinte aqui contando: eu me converti primeiro, meu esposo veio depois. Eu sempre, quando posso, quando não tem culto na minha igreja, no mesmo dia da igreja dele, eu sempre estou ao lado dele, mas ele dificilmente me acompanha. Mas eu não brigo não, tá? Fico quieta e pedindo a Deus para tocar nele, para que ele me dê o mesmo apoio que eu dou a ele. Não brigou ainda, né? Isso é uma questão de tempo. Isso aí é uma bomba relógio. Vamos pensar juntos sobre esse assunto. É uma questão séria, é uma questão importante. Sempre quando você trabalhar esse assunto, isso envolve uma série de coisas. A gente já falou aqui sobre julgo. Por exemplo, na sua opinião, vou consultar aqui, os companheiros estão aqui à mesa. Tem gente que acha que quando uma pessoa é muito estudada e a outra não é estudada, é julgo desigual. Quando tem uma pessoa que é rica, a outra é pobre,
e é julgo desigual. Tem gente que acha que essas questões elas se revelarão como julgo desigual, não no sentido espiritual, no sentido de luz e trevas, mas naquele sentido de incompatibilidade de relacionamentos. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros aqui, a sua opinião, ouvinte amado, participando conosco através dos nossos canais de comunicação. Você está absolutamente livre para participar e sempre muito bom ter você com a gente aqui na Melhor. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. E você acredita que casais que não frequentam a mesma igreja vivem em julgo desigual? 87% dos ouvintes por telefone dizem que não. 55% deles no site também acham que não é julgo desigual, não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente até aqui no nosso Debate 93 de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Hoje aqui na Caravana do Louvor, você participou da Caravana da Solidariedade com o nosso querido Cid Gonçalves e você talvez tenha ouvido muito bem. Eu quero só reiterar aqui a palavra da nossa ouvinte Maria Ramos da Silva, que eu vou chamar carinhosamente de Irmã Maria. Esse é um dos nomes mais fortes que a gente tem. Das mulheres da Bíblia, esse é o nome mais nobre que nós temos. Maria é nome de gente guerreira, de gente que batalha, de gente que empenha, de gente que se esforça, de gente que não deixa as coisas como as coisas estão, mas vão à luta. E a Maria que veio hoje, a nossa irmã Maria não é diferente. Ela enfrentou um revés muito grande na sua vida emocional. Seu marido foi embora. Ela não é a única cujo esposo foi embora. Muitos maridos, depois de um certo tempo, saem de casa e abandonam a mulher, os filhos, abandonam a todos, abandonam os projetos e os sonhos que foram construídos ao longo de muitos anos. No caso dela, ela ficou com seu filho, menino de 10 anos. Ao longo desses anos, ela está procurando emprego e não consegue. Um país em crise como o nosso, uma pessoa cujo tempo é limitado por conta do cuidado que deve dar e oferecer a um filho de 10 anos hoje, é muito difícil encontrar um emprego. Ela teve uma experiência de 1 ano como auxiliar de serviços gerais e trabalhou bastante ao longo desse tempo, mas as portas se fecharam profissionalmente para ela. Ela precisa da nossa ajuda. Hoje, ela vem passando muitas necessidades, ela depende da ajuda da mãe e agradece a Deus pela vida de uma mãe que, apesar também das suas muitas dificuldades, não abandonou a filha, assim como a Maria não abandonou o seu filho. Ela precisa muito de um ginecologista. É curioso isso, né? Mas muitas mulheres hoje, em razão da situação financeira, elas não conseguem de jeito nenhum um atendimento médico, um exame que possa ser feito para que ela, como mulher, possa se cuidar generosamente. Ela precisa da ajuda. Um ginecologista para que ela possa ser atendida, para que exames sejam feitos. Ela precisa da nossa ajuda hoje. 3891-9348, 3891-9348. Ela hoje mora numa kitnet. Você já deve ter ido numa kitnet. Kitnet é um lugar de um cômodo só. A grande diferença da kitnet é o banheirinho e o resto é tudo no mesmo ambiente. É ali que ela vive com seu filho de 10 anos, o Lucas. Que nome lindo. Lucas. Ela não quer viver da ajuda da mãe. Na verdade, ela percebe que é tempo dela ajudar a mãe. Mas como ajudar a mãe se nem ela consegue se ajudar? Daí ela pede a ajuda, quem sabe você tenha e possa colaborar com uma compacta print para trabalhar com estampas de camisa. E com esta possibilidade desse equipamento, ela pode trabalhar. Ela vai estampar camisas, vai vender, vai ganhar o seu dinheiro dignamente para que ela possa cuidar do seu filho Lucas de 10 anos, cuidar de si mesma e também cuidar da mamãe. Uma outra possibilidade é uma frangueira, porque ela quer trabalhar por conta própria.
Então, é uma compacta print para trabalhar com estampas de camisa ou uma frangueira para trabalhar por conta própria. 3891-9348, 3891-9348. Ela precisa de cesta básica para que ela possa ter o alimento mínimo para sua casa, para alimentar o seu filhinho de 10 anos, para cuidar da sua mãezinha que já está numa idade que demanda cuidados especiais. Ela precisa de uma geladeira. Você imagina o que é viver sem uma geladeira? Sem você poder colocar ali um leite, ou quem sabe uma carne, algum tipo de alimento que necessita de uma refrigeração, porque senão estraga. Tem gente que tem 2, 3, tem gente que pode ajudar, tem gente que pode colaborar. Uma geladeirazinha, ela poderia ter, quem sabe você tem na sua casa um aparelho de som, porque ela precisa de tudo para dentro de casa. Um aparelho de som, quando ela liga, dá vida. Você sabe o quanto o rádio ajuda você na sua casa no dia que você tá meio triste, tá meio para baixo. Liga o rádio, traz aquela alegria, tem uma palavra de Deus, um aparelho de som vai ajudar nesse processo, assim como o armário de cozinha para ela colocar as coisinhas dela, uma cômoda, uma cama com colchão. Tá dormindo no chão, tadinha. Ela, Maria e o Lucas. Ela precisa da ajuda de um profissional, quem sabe um pedreiro para terminar o banheiro. Lembra que eu falei que é um cômodo só, a diferença é o banheiro? Nem o banheiro está pronto ainda. Ela precisa da nossa ajuda. Essa consulta com ginecologista, com exames, roupas e calçados para ela veste 46. O calçado dela é 36. O Lucas tá grande, tá vestindo já 16 e o sapato 40. Todas as vezes que nós olhamos para uma pessoa que precisa tanto de ajuda, nós precisamos estender a mão para abençoar. 3891-9348, 3891-9348, 3891-9348 é o telefone do amor de verdade, é o telefone da Caravana da Solidariedade. Uma máquina compact print para trabalhar com estampas de camisa ou frangueira. Ela quer trabalhar por conta própria, ela quer se virar, assim como ela quer ajudar a sua mãezinha e também cuidar do seu filho. Ela precisa muito de uma cesta básica para o seu próprio alimento ali, para fortalecimento do seu filho. Ela precisa de uma geladeirazinha, quem sabe você tem uma geladeira e possa ajudar. Um aparelho de som para inundar a sua casa de louvor, de alegria da presença de Deus. Um armário de cozinha que ela não tem, uma cômodazinha, uma cama para ela poder dormir com o filho dela. E ela precisa seriamente de uma consulta com ginecologista e também exames, além de roupas e calçados para ela, para o filho. E quem sabe, se você tiver na sua casa um computador usado que possa colaborar com essa nossa querida irmã, abençoando a sua vida e abençoando a sua casa, e sempre, como é necessário sempre, transporte para pegar as doações. Muitas pessoas já passaram por circunstâncias como essa aqui e foram ajudadas por alguém. Deus usou alguém para arrancar uma pessoa de uma situação difícil e sofrida como essa. Hoje, Deus quer ajudar a sua vida, para que você seja um instrumento dele para abençoar a vida da Maria, da irmã Maria. 3891-9348, 3891-9348. O transporte é muito importante, porque ele é capaz de pegar a doação e olhar nos olhos daquele que doa, ao mesmo tempo de levar e entregar àquela pessoa que recebe. Ele vê a emoção de quem doa e a emoção de quem recebe. Que Deus use a sua vida para esse processo tão especial. 3891-9348, 3891-9348 é a Caravana da Solidariedade para abençoar a vida da nossa irmã Maria. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Acolhemos o pastor Marcos Ebenezer, a evangelista Jane Débora, o pastor Josué Praça, o pastor Jairo de Paula, e eu perguntei aqui antes do nosso break o seguinte:
relacionamento, pessoas às vezes é muito pobre ou tem muito rica, uma tem muito estudo, outra tem pouquíssimo ou nada de estudo. Isso é julgo desigual, companheiros? Não. Não é, pastor? Não, Marcos? o caso do julgo desigual, você estaria comparando, sim, originalmente o julgo ele era uma junta que era colocado sobre os bois numa condição de igualdade, para que eles pudessem andar no mesmo compasso, para que eles pudessem fazer a carroça andar corretamente. No caso, você pode estar falando sobre a diferença de conhecimento. Exatamente. A diferença de conhecimento, a diferença é uma coisa muito comum, Dificilmente você tem dois casais que têm igualdade de conhecimento, da questão de estabilidade financeira. O que deve aquele que tem muito, até mesmo um conselho de Paulo, é ajudar aquele que pouco tem. Para quê? Para que possa ver o crescimento. A desigualdade ela pode acontecer quando aquele que tem muito começa a pisar naquele que pouco tem. A questão bíblica do julgo desigual não está incluído isso, mas nós vamos perceber que da mesma forma que a divergência entre igrejas diferentes, pessoas com conhecimento diferente, com formações diferentes, com salários muito diferentes, também pode gerar algum certo conflito no relacionamento, sim. Então, aí as pessoas pensam que por conta desses conflitos é julgo desigual. Segundo a Bíblia, não é julgo desigual, mas no nosso caminhar a gente percebe que há realmente muitos problemas relacionados a isso. É porque, na verdade, é muito difícil dentro de um casal você ter a mesma igualdade de ambos, né? Isso. Porque são formações diferentes, como o senhor muito bem disse. Então, tem que saber lidar e conviver com essa situação. Porque quando você se casa com uma pessoa, você já sabe a formação que ela tem, já está entrando no relacionamento sendo sabedor de como é essa pessoa. Então, o senhor foi muito feliz no que o senhor disse. Biblicamente não tem amparo para isso, mas isso não pode deixar que um, se estiver acima do outro, não tome isso como vaidade. E, na verdade, a diferença nós descobrimos na caminhada. Porque hoje... não tem nada a ver, né? A gente usa muito nada a ver, né? Só que, na verdade, quando a gente começa a caminhar, conhecemos um ou outro, é que vemos que a diferença, ela existe e a luz da palavra não é julgo desigual, porém, no dia a dia, na caminhada, isso destaca e acaba ganhando muita força. Eu faço uma observação que alguns casais isso acontece quando a mulher está muito acima do homem, né? Porque às vezes o homem não aceita essa condição. É verdade. Ele acha isso que é verdade. Ele acha que a mulher tem que estar submissa a todo o tempo, em todos os níveis, em todas as áreas. E hoje nós não vivemos isso na prática. Existem muitas mulheres no relacionamento que ela tem um poder aquisitivo, uma cultura bem mais elevada do que o homem. Então ele tem que saber conviver com essa situação. E puxando brasa para nossa sardinha, a mulher é sempre mais solidária, né? Ela sempre tem um coração melhor, na maioria das vezes a mulher mais disponível, né? Então a mulher ela sempre tende a recuar, a não confrontar, não pesar. Agora, hoje em dia, existe uma facilidade. Se a gente abrir o entendimento, conseguimos encontrar uma facilidade para essas respostas. Ouvinte dizendo, eu era noiva e meu noivo era de uma igreja e eu de outra. Isso atrapalhava muito, gente. Então eu pedi a Deus que me ajudasse e ele me deu a resposta. Passei para a igreja dele. E hoje estou casada com ele, somos da mesma igreja. Isso é uma bênção, porque os dois se tornam um. Na minha opinião, tem que ser os dois de uma só igreja. Compartilhe a nosso ouvinte, trazendo a sua opinião sobre esse assunto. Eu quero agradecer o carinho da sua participação, querida ouvinte. Outro ouvinte trazendo aqui, dizendo o seguinte, olha, se for problema e trouxer desavenças, isso não é bom. Nós precisamos desenvolver um relacionamento de entendimento para que não haja divisão. E alguns entendem que exatamente esse afastamento, vai um para uma igreja, outro para outra, é uma dificuldade. Por exemplo, de Campo Grande, um ouvinte ligou e disse, eu casei em uma igreja, era bom, porém essa igreja quase não tinha palavra. Resolvemos sair de lá e ir para outra igreja. Meu marido gostava e pediu para ter oportunidade para trabalhar na obra e não teve. Sendo assim, resolveu sair de lá e hoje vivemos em igrejas diferentes e temos certos atritos, pois ele julga muito a minha igreja e aos membros da minha igreja compartilha a nossa ouvinte. É uma encrenca. É uma encrenca.
é o que a gente já falou aqui. Precisa haver respeito, né? Se eu não concordo, só porque não me acolheu para trabalhar, não quer dizer que não seja uma boa igreja. Então, de repente, a necessidade não era para minhas qualificações. Então, eu preciso respeitar o posicionamento do pastor, ou talvez se eu esperasse um pouquinho mais, eu teria oportunidade lá na frente. Talvez estivesse ainda na fase do conhecimento, do enamoramento, como é você, como é a igreja, visões talvez um pouco divergentes, e aí, com o tempo, ele poderia ter a oportunidade que ele desejava. É só... Às vezes, pastor, o que ele quer trabalhar não é aquilo que ele tem aptidão para certa coisa. Pode ser. Ele quer escolher aquilo que ele acha que é viável para ele. Ou a igreja não tem aquilo que ele está Também, disposto a fazer. Exatamente. E ainda precisa amadurecer para chegar àquele nível. Então, às vezes, a pessoa chega, eu quero ser inovador. Eu vou ser inovador numa igreja, eu preciso de um tempo para mostrar que o negócio vai... Muitas vezes a pessoa quer trazer o que tinha na outra igreja para essa igreja. Exato. Olha, porque lá na nossa igreja, nossa, você já é membro aqui há quantos anos? 10 anos. Mas lá na nossa igreja era assim, assim. Então a pessoa não saiu ainda. E quer trazer. Agora, de repente é uma coisa boa. Mas na verdade... Não é? De repente é uma coisa boa, uai. Mas ele já começa falando, nossa, aí o pastor já fecha o coração. Eu não quero nem ouvir. O pastor vai deixar ele no corredor, não vai deixar ele sentar na janela. Pastorzada já sabe como é que é o negócio. E fica lembrando a vida toda do passado, né? Exatamente. Quando for conversar sobre esses assuntos, você vai assim, lá na igreja onde eu fui, agora a nossa igreja é diferente. Agora eu sei. Aí o pastor vai ouvir bem, é isso? Claro. E já acontece que verdadeiramente é o que acontece mesmo. Paralisa o chamado de um e o outro só um rompe. Então, a ideia é que os dois venham romper juntos. Se não, um fica parado, daí pode até sair da igreja, né? Isso é um risco muito grande. Romper o quê? O que é romper? Crescer espiritualmente? Crescer espiritualmente, conquistar novos espaços, né? Qual é o sonho dele? Só que não adianta se caminhar separado. Olha aqui o ouvinte dizendo, olha, sou noiva, viu? Estou prestes a me casar, gosto muito da igreja onde eu estou congregando, agora meu noivo ele não é batizado e diz que não vai ficar congregando na minha igreja porque ele não gosta, ele vai em outra igreja onde eu não me sinto bem, entendeu? Vocês entenderam, né? Entendi. Aí ela continua dizendo, conversamos, entramos em acordo, estamos à procura de uma terceira igreja, onde os dois possam ficar juntos servindo a Deus. Acho que esse casal deveria conversar mais, pois eu falo por mim, porque eu achava que tudo que eu falava estava certo e pude perceber que deve haver concordância dos dois. Na verdade, JR, no relacionamento, isso é histórico. A mulher sempre cede mais do que o homem. Isso aí é história. É verdade. É questão de escolha, não é que eu tô puxando sardinha, não, porque isso aí é um fato. Então, no relacionamento, todas as vezes que há um noivado para um casamento, o entendimento sempre é por parte da mulher. Porque a mulher sempre renuncia onde ela está para poder acompanhar o esposo. Então, na visão desse ouvinte, essa terceira igreja que ela está buscando, eu acho que é um princípio bom para os dois. Agora o senhor me explicou uma outra coisa. Agora eu entendi por que os pastores, quando a menina quer namorar, o pastor faz uma campanha para ela namorar com alguém da própria igreja. Exatamente. Porque senão ela vai para outra igreja. Olha aí as verdades aparecendo. Ouvinte dizendo, eu estou pretendendo casar, mas meu namorado não quer sair da igreja dele. Eu não quero congregar lá. Ele defende a tese de eu ir para lá ferro e fogo. Eu dei a ideia para ele da terceira igreja, mas ele não abre mão não. Já pensei até em me separar. Ela é namorada dele, tá bom? Separar é terminar, né, ouvinte? Não é isso, ouvinte? Isso. Ele acha que eu devo largar a minha porque ele tem cargo, mas eu também tenho minhas responsabilidades. E ele nem vem visitar a minha igreja. Então, se no passado as mulheres cediam mais e talvez hoje ainda cedam, não é todo mundo. Tem gente que não quer. Essa ouvinte aqui está dizendo, eu não quero. Sim, JR, como isso é interessante, antes de me casar, eu fui noivo de uma menina. E ela fazia parte do ministério de louvor de uma igreja. E eu era membro da igreja onde eu fui por muitos anos. E ainda estou no dia de hoje. E quando nós falamos em casamento, a primeira coisa que ela relatou para mim foi o seguinte: o que você decidir acerca de congregarmos, eu estarei com você. Se você quiser estar comigo, eu estarei contigo.
Se você não quiser estar comigo aqui onde eu estou, eu irei com você. Então, é questão de entendimento de ambas as partes. Quando já existe esse conflito inicial, ele é muito perigoso. Porque certamente vai haver problemas futuros. Porque quando você já está enraizado, já tem uma estrutura na igreja, para você mudar do dia para a noite não é fácil. É a questão de se adaptar bem, conviver com outras pessoas, com outro tipo de doutrina. Então isso é um conflito muito que as pessoas vivem diariamente. Então tem que ter o seu certo cuidado e ter a decisão correta para não ter precipitações em relação a isso. Mudança é sempre muito difícil, né? O ser humano, ele quer viver numa zona de conforto. Você pode observar, nós podemos observar que tem pessoas na igreja que elas sentam sempre no mesmo lugar, na mesma ponta do banco. Tem pessoas que quando vão viajar na condução, elas têm preferência de sentar sempre no determinado assento. Vem no debate. Lugar. Exatamente. Tem gente que vem no debate só senta nos mesmos lugares. Tem dois aqui à mesa que eu tô olhando para eles gostam desses lugares, estão aí. É verdade. Eu não é? Será que sou eu? Tem dois. Com certeza. Dois meninos. Sou eu. Eu com certeza, eu prefiro aqui. Olha, queridos ouvintes e queridos debatedores, o ouvinte está perguntando, eu acho muito interessante todas as opiniões, mas afinal, o que diz a Bíblia sobre esse assunto? O assunto do julgo desigual? Nós já falamos aqui. Julgo desigual, mas é o ponto aqui, que é o ponto de destaque, é a questão que envolve a igreja. Então, em algum lugar da Bíblia está escrito que a mulher deve ceder para que... Não. É isso é que diz? Ou a Bíblia vai falar sobre entendimento, compreensão? Como é que vocês poderiam resumir isso? A questão do ceder, né, que a pessoa quando cede muito, ela se sente em algum momento prejudicada, porque ela viveu cedendo. Então, uma hora ou outra, o outro vai ter que ceder para saciar essa questão de, bom, só eu que saio no prejuízo, tem que sair no prejuízo também. Então, por isso que pensar numa terceira opção seria o ideal, porque ninguém cede. Eles estão pensando em alguma coisa que seja comum para os dois. Quando a pessoa é muito radical, ela não vai ceder de jeito nenhum, já sabe que no relacionamento isso vai acontecer muitas vezes. Aí, termina ou não termina? Aí é uma decisão sua. Saiba que não vai mudar da noite para o dia e nem ao longo dos anos. Isso tende a se acentuar por conta da intimidade, da liberdade que vai sendo crescente no relacionamento. Então, é a sua decisão. Vou ou não vou? A Bíblia não diz que isso seja pecado. Então, você pode, mas está disposto, está disposta? Então, é por sua conta e risco. Observando também, JR, que devemos sempre orar e perguntar a vontade de Deus. Essa é a melhor resposta e eu acho que a única resposta à luz da Bíblia. Não adianta força, não adianta buscar respostas onde não existe, se é através da oração que devemos encontrar um consenso e através da resposta de Deus, quando eu vou em secreto, falar com Deus secreto, é que Ele vem com a resposta certa e aí nós conseguimos caminhar em vitória. Seria o caso de desistir de casar para evitar problemas futuros, pastor Josué? Foi o seu destaque. Eu creio que não seria o caso de desistir de casar, até porque as questões do coração, a gente acaba se envolvendo com a pessoa e chegar e falar assim, você tem que desmanchar. Quem sou eu para poder dizer uma coisa dessa? É a própria pessoa quem precisa decidir. Eu estou disposto a conviver com esse tipo de divergência, de diferença. Eu estou disposto ou disposta a aceitar essa pessoa como ela é, sabendo que isso vai perpetuar durante o nosso relacionamento. Esse, entre aspas, defeito é irrelevante para mim, eu consigo conviver com ele pro resto do relacionamento, então tudo bem. A gente precisa olhar os defeitos para poder se relacionar. Se esses defeitos que eu consigo ver são defeitos que eu consigo suportar, tudo bem, tranquilo. Agora, se são coisas absurdas que não consigo viver com esse seu mau hábito, então precisa refletir um pouco mais. Se há algum envolvimento muito sério, que já é noivado, então o noivado não precisa desistir. E aqui ele já demonstra que tem respeito pela decisão dela. Então, se tem respeito, eu acho que vai a conversa, de repente abre um pouquinho mais o entendimento e procura ir a um outro lugar que de repente os dois possam estar bem, para que os filhos cresçam no mesmo lugar, para que não tenha essa preocupação de qual igreja meu filho vai frequentar.
Enfim, eu acho que pode-se caminhar os dois juntos e pode também só refletir um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais e não precisa desistir do casamento por causa disso. Concordam, companheiros? Concordo, sim, concordo com o pastor Josué. E você construir um diálogo dentro do relacionamento, ele é fundamental. O casamento não vem pronto, ele se constrói. Eu comparo a um edifício que ele tem que ser construído todos os dias. Você não termina nunca essa obra. Não existe um tempo específico. E relaxa um pouco, reflete, sai o conselho de Jesus, vai olhar os lírios do campo, as aves do céu, esfria a cabeça, vai com calma, porque nós estamos em constante mudança, quer você queira ou não. Nós estamos em constante adaptação e é importante você trabalhar pela felicidade do outro, porque a gente casa para fazer o outro feliz. Perfeitamente. Não é para querer ser feliz, mas é para você fazer o outro feliz. Começa a se colocar no lugar do outro. Vai conversar com o pastor, vai buscar opinião na família. Eu sei que tem atitudes, decisões que são difíceis, porque às vezes a família inteira dessa noiva é daquela igreja. E ela vai sair daquela igreja para outra igreja que ela não conhece ninguém, não tem parente nenhum. Eu sei que a gente fala muito da questão espiritual, mas o ser humano é um ser social. Sim. E conta muito. Você querer viver em harmonia, viver em sociedade, isso é muito importante, mas agora, a partir do momento que você vai se casar, a sua família é o seu marido, a sua família é a sua esposa. De acordo, companheiros? Ame a Deus acima de todas as coisas, é o seu próximo como a ti mesmo. 1 Coríntios diz isso, né? O amor, ele não acaba, o amor, ele resolve todas as coisas e valorizando a família, como bem os pastores colocaram, nós devemos ter esse foco, né? Se focamos a família, se focamos o casamento, se é isso, né, que eles procuram, ser feliz no casamento, que eles procuram uma saída no amor. Várias pessoas opinando, uma delas dizendo o seguinte: passei por isso no meu noivado inteiro, quando me casei, passei para a igreja dele, aí eu fiquei um ano lá, mesmo insatisfeita, mas com muita conversa, oração e choro, o meu noivo saiu da igreja dele, hoje congregamos na mesma igreja de antes. É só ter paciência que o homem sempre cede. Olha isso é verdade também. Isso eu tenho certeza. Mas não é regra não, hein? Tem não gente é aí. Não. Ouvinte dizendo, lembrei até da minha história, gente. Quando eu noivei, minha noiva era de uma igreja e eu de outra. E o meu antigo pastor falou que ela tinha que vir para minha igreja. Casamos, ela foi. Porém, eu via que a minha esposa não estava tão feliz lá. Deus fez uma mudança nas nossas vidas e, pela permissão dele, houve um acordo entre nós dois e fomos para a igreja que ela era antes de se casar comigo. Louva a Deus porque estamos felizes aonde estamos e acredito que os dois têm que se encaminhar juntos, pois a intenção do inimigo sempre vai ser a divisão. Em todos esses processos estivemos juntos, mesmo ela sofrendo quando foi praticamente intimada aí para a minha igreja quando nós casamos. Somos felizes e lideramos a juventude juntos. Amém. Deus é fiel. Amém. Andamos juntos e sempre pensamos no melhor para os dois. Sempre com Deus no comando. Assim nós concluímos as opiniões dos nossos ouvintes, embora tenham tantos outros querendo participar. Eu agradeço a confiança, a credibilidade por parte desses nossos queridos e amados ouvintes do Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. JR, 87% dos ouvintes por telefone não acreditam que casais que não frequentam a mesma igreja estejam em julgo desigual. 55% deles no site, a mesma coisa. Muito obrigado, Marcela Bastos, pela participação e a sua opinião aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado também aos nossos queridos e amados ouvintes, solidários, sensíveis à causa da nossa querida irmã Maria, aqui nos acompanhando, veio aqui no estúdio, conversou com Cid Gonçalves aqui na nossa caravana da solidariedade. Muito obrigado ao Giovanni de Coelho Neto, tá doando roupas masculinas. A Patrícia de São Gonçalo tá doando cama de casal, roupas, calçados, cesta básica. Muito obrigado a Berenice de Copacabana, vai doar o que for possível. O Reginaldo de São Conrado vai doar o que for possível. O Ronaldo do Jacaré tá doando R$300, vai depositar na conta.
A Maria da Penha de Bento Ribeiro tá doando uma geladeira, minha gente. A Lourdes de Belfor Roxo tá doando um fogão. A Ana de Campo Grande tá doando calças compridas. A Neuza de São Francisco Xavier tá doando aparelho de som. O Arirã Frade do Cosmos tá doando também uma geladeira. O Misael, que é pedreiro, tá doando o seu serviço para terminar o banheiro. Que beleza, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, o amor vivido na prática de forma clara, real, concreta, valiosa e abençoada, e tantos outros que estão nos acompanhando, ligando, doando. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus renove as bênçãos dele sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a providência do Senhor esteja sempre sobre a sua vida e a gratidão de todos nós da 93 FM. Que Deus te abençoe todo dia e cada dia mais, em nome de Jesus. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Há uma canção, diz um ouvinte, uma canção cantada em nossas igrejas que diz: para que temer se Cristo está contigo? Se ele é seu amigo, para que se abater? Eu sei que o que cantamos é verdade, não duvido da presença e amor do Pai, mas eu não consigo deixar de me afligir por me sentir tão sozinha. Como entender a minha solidão quando a Bíblia diz em Gênesis 2:18 que não é bom que o homem viva só? Será que há algumas pessoas criadas para o isolamento social? Existe alguma maneira de vencer a solidão? O que fazer quando tudo o que sentimos é angústia, temor e tristeza provocados porque estamos solitários? Qual o caminho para ter esperança em meio ao caos emocional? Que pensa você sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, pastor Marcos Ebenezer. Muito obrigado, JR. Um abraço aqui a todos os amigos debatedores, aqui pastores. Eu quero deixar um abraço aqui para minha prima Natália Santiago, seu marido Tiago. É ela que fez aniversário ontem. Nós estivemos lá num almoço. Olha, JR foi o dia inteiro comendo sobremesas ali. O açúcar ali foi pesado. Eu quero deixar um abraço para ela, para o seu marido também, o Tiago. Deixar um abraço pro casal Washington e Flávia. Um abraço também para minha mãe missionária, irmã pequena, sempre tá ligada aqui no debate. Gosta muito de você, JR. Obrigado, eu gosto muito dela. Abraço. Traz ela aqui, também. Já falei com você. Vou trazer sim. Traz ela aqui. E traz como é que chama a prima? A Natália. Para trazer as sobremesas dela. Exatamente. Se for possível, o time ficará muito grato. Muito obrigado, Jane. Débora, Deus abençoe, minha irmãzinha. Eu que agradeço, JR. Quero dizer que a minha igreja toda está aqui curtindo o debate. Estou mandando um abraço, um beijo para todo mundo da Catedral Metodista de Niterói, os meus pastores queridos, pastor Redson, pastor Felipe, pastor Robson. E se eu deixasse de falar nome por nome, eles iam brigar comigo. Mas o pastor Marcelo, que está no seu restaurante lá em Nova Iguaçu, ele mandou dizer que a hora que quiser, ele manda um petisco bem gostoso para você, JR. A hora que quiser, amanhã. Então... A hora que quiser. Eu quero mandar um abraço. Não vou dizer agora, não vou dizer agora, que agora não dá tempo. Tá aí, né? Tá vendo, pastor Marcelo? Mas amanhã, 11 horas, até amanhã, 11 horas, dá tempo, dá não? E eu quero dizer que sou muito grata a todos, ao carinho de todos. Espero que tenhamos colaborado com o ouvinte e tenha crescido a sua vida espiritual, sabendo que as respostas ele vai encontrar certamente orando e buscando o Senhor. Eu quero mandar um abraço para todos que participarão da campanha Eu Fui Salvo pelo Sangue, né? No dia 25 de janeiro de 2016, às 7 horas da noite, não é isso? Isso, positivo. Estamos numa campanha... Positivo operante, gostei. Exatamente. Estamos numa campanha linda em Niterói, onde nós entendemos que se fomos salvos pelo sangue, o nosso compromisso como cristão é salvar também uma vida através do sangue. E no dia 25, nós estaremos reunidos para esse pré-lançamento dessa campanha, com pastores abençoados, a igreja viva, presente, para que possamos salvar muita vida em nome de Jesus. Dia 25, Igreja Renascer em Cristo, Rua Doutor Celestino, 147, Centro, Niterói. Espero você lá.
Maravilha, muito obrigado também, pastor Josué Praça, forte abraço, irmão. Eu que agradeço, quero mandar um abraço pro pastor Guilherme Costa, metodista brasileiro no Parque Nazaré, que tá ouvindo a gente, também é debatedor, um abraço a ele. E pastora Ana Angélica da Batista Palavra de Vida e Coelho Neto, ela colocou aqui, com vontade de participar, vivi a mesma situação e venci orando. Olha aí. Então um abraço para ela também, querida, e todos os irmãos da Igreja Cristã aqui em Guadalupe que estão ligados. Venci, será que é o quê? Ele foi para a igreja dela ou ela foi para a igreja dele? Eles foram para uma outra igreja. Foram uma terceira. Tá pastor Jairo, obrigado, um abraço, querido, fica com Deus. Eu que agradeço, JR, deixo um abraço aqui pro meu pastor Heber de Paulo das Sérgias de Meriti, pastor Marcelo Brunner, meu grande amigo, Ministério Crescendo na Unção, e minha esposa Fabiane, minha filha Rafaela e os meus pais, que possamos ter uma quinta-feira abençoada e guardada por Deus. Deus abençoe. Bênção pura. Vamos orar, pastor Josué, vamos orar juntos nessa hora, vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, tão importante para que exista paz dentro de casa. Muita gente está vivendo isso aí, no começo são flores, depois são dores, aguenta firme, ouviu aqui a palavra de ponderação, de equilíbrio, de busca, ao mesmo tempo de discernimento quanto ao que é jugo desigual. Vamos também orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor Deus, estamos na Tua presença agradecendo por esta manhã abençoada que o Senhor nos concedeu, que o Senhor possa ministrar esses corações que necessitam da Tua orientação. Espírito Santo, venha conduzi-los com sabedoria, encha-os com a Tua graça, com o Teu amor e dirija-os no caminho que o Senhor tem para eles, porque o Senhor sempre sabe qual é o melhor. Senhor, em nome de Jesus, não permita que as nossas vontades, apesar de estarem sempre batendo a porta, que elas tomem prevalência sobre a nossa vida, mas que seja a Tua vontade sempre, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, toma a vida dessas pessoas que estão enfermas e os enlutados nas Tuas mãos. Senhor, venha trazer restauração e consolo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.